A paz do Senhor, igreja. Amém? Que bênção, né? Podermos estar aqui mais um dia para adorar a Deus. Amém ou não amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18. Você me ajuda a cantar? Como é que é aquele louvor assim? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. É verdade isso? Minhas provações, será? É verdade isso? E não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover. É verdade isso? Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém? É isso mesmo? Poderíamos pegar a letra deste louvor, lê-la e dizer: eu me enquadro nisso. Isso realmente é uma música em adoração de vida, aonde eu vivo isso que eu estou adorando, ou é uma bela canção, uma gostosa canção, né? Uma canção até que me leva de certa forma mais perto de Deus. A nossa adoração, o nosso louvor, ele precisa refletir a verdade, ele precisa ser isso, e esse é o nosso grande desafio, é ou não é? Amém ou não amém? Amém. Ou está todo mundo já aprovado nesse quesito? Já podemos subir arrebatados ao céu? Queridos, hoje nós queremos falar sobre o homem que é a nossa referência, sobre esta palavra tão pequena, mas que ela simplesmente significa tudo. É tão pequenininha e ao mesmo tempo ela é tudo, na perspectiva da nossa vida cristã. Duas letras que podem mudar a sua história, duas letras que podem mudar a tua situação hoje, aqui e agora. Não precisa nem de muita frase, não precisa nem de muita coisa, não precisa nem de muito grito, não precisa de muito nada. Precisa de duas palavras se tornarem verdadeiras agora, aqui, nesse momento. Quando isso pode acontecer? A qualquer momento. Já pode ter até acontecido no momento deste louvor, ou até mesmo no momento de uma oração, e você acionou o céu de uma forma sobrenatural, com duas palavras. Que palavras são essas? Que letras são essas, né? Fé. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3. Fé. Mais uma vez? Fé. E aí? Como é que está Dá uma olhadinha aí agora no combustível da fé. Vai lá dar uma olhadinha, sabe aquele ponteiro do fuel, da gasolina que a gente tem? Que mostra se está cheio, está vazio, está pelo meio. A luzinha está acesa, né? Tem alguns que já está dizendo que faz hora, passa no posto, né? O meu tem uma luzinha que acende tipo é reserva, mas como é que é o nome? Da bomba de gasolina, né? É como se fosse uma bomba de gasolina pequena avisando, está na hora de passar. Só que eu sei que dá para andar mais um pouquinho. Dá quase para fazer uma mini viagem, né? Dependendo da reserva de alguns, dá para ir quase 100 quilômetros ou até um pouco mais, dependendo da economia de alguns. E por incrível que pareça, às vezes a gente usa bem a reserva. Já deveria ter recarregado faz muito tempo, né? E está lá aceso, avisando: olha, cuidado, vai acabar parando esse carro.
E se a gente soubesse quanto custa isso, né? Vamos lá, queridos, queremos falar um pouquinho sobre fé, e nada melhor do que falar sobre a origem dela, o homem que é considerado o pai da fé, naquele que nós também hoje, aqueles que também fazem parte da fé, se veem membrados nele. Capítulo 18 de Gênesis e o versículo de número 17. A parte A diz assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis 18. Então eu li, é 17, 18. Não, Gênesis 18, 14, me perdoe. Sei que eu estou falando com 17. Joga o 14 lá para mim, por gentileza. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Essa tradução é eu acho que é NVI esse daí, ou NTLH, linguagem de hoje, NTLH. Nessa versão aqui, a NAA, ela vai dizer, ela tem a expressão aqui de: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Eu gostaria de pensar um pouco nesta expressão. Na ARA, ela vai dizer a mesma coisa. Na King James, na atualizada, diz assim: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? E eu parei para pensar nisso. A pergunta, ela nos remete a algumas interrogações, né? A algumas reflexões, na realidade, para que a gente faça. Por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E usando a expressão da King James, extraordinariamente difícil para o Senhor. Extraordinário é uma palavra onde quando a gente não tem mais o que falar, a gente fala é lindo, é belo, é maravilhoso, e daí não sei mais o que falar, é extraordinário. É como se fosse algo que eu já não tenho mais palavras, eu não encontro mais no dicionário alguma expressão para dar um significado, e aí eu encontro a palavra extraordinário. Existiria algo que é extraordinariamente difícil para Deus resolver? Em outras palavras, a reflexão de Deus aqui, porque Deus está falando com Abraão neste episódio, e Deus está perguntando para Abraão, para que Abraão responda para Deus. Em outras palavras, é como se Deus também estivesse perguntando para nós aqui, né? E tentando encontrar em nós qual é o tamanho da minha fé, qual é o tamanho do poder que nós entendemos que Deus tem. O que nós agora fazendo, Deus fazendo essa pergunta para mim e para você aqui agora: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Faça uma boa reflexão agora. O que você acha mais difícil para Deus aí? Nada? Quem foi que falou nada aí? É nada mesmo, é? Hã? É nada? É nada? Não. Agora a pergunta é: você, eu, pensando nas tantas dificuldades dessa vida, quem sabe o problema que eu estou vivendo hoje, existe alguma coisa muito difícil, mais difícil, extraordinariamente difícil para Deus? Existe? Não. Essa deveria ser a nossa resposta, principalmente no momento que estivermos passando por algo extraordinariamente difícil. Porque ver o milagre, o extraordinário acontecendo, isso faz o que com nós? Nos maravilha. A gente fica maravilhado quando Deus faz o extraordinário. Agora, enfrentar o extraordinariamente difícil, o que faz conosco? E agora? Uma coisa é vencer o extraordinário, a gente vira em adoração. Outra coisa é enfrentar algo que ao meu olho é extraordinariamente difícil, porque o que Deus está provocando a Abraão é mostrar que existem duas visões: a de Abraão e a visão de Deus. A visão de Abraão, existe níveis de dificuldade, e na visão de Deus, não, porque para Deus nada é impossível. E vamos mais longe: para Deus
no dicionário de Deus, a palavra impossível nem existe. É para mim e para você que nós falamos, isso é mais difícil, isso é menos difícil, isso é mais complicado, isso é menos complicado. E para Deus? Para Deus não existe mais difícil ou mais fácil. Então, na visão de Deus, existe uma resposta ali muito clara. Se fosse Deus respondendo, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Qual é a resposta? Porque para Deus... Mas para mim e para você? Para nós existem coisas mais difíceis e mais fáceis. Uma coisa é orar por alguém que fala que está com uma dor de cabeça. Outra coisa é quando alguém fala, estou com câncer terminal. Uma coisa é orar para alguém que está com um probleminha dentro de casa. Outra coisa é pegar uma família onde a gente ouve a história e fala, meu Deus, o filho está com problema, o cônjuge está com problema, as contas estão com problema, tudo está com problema. E a gente olha e fala, agora só a mão de Deus. Então, para nós, a gente quantifica, a gente encontra níveis de dificuldade. Para Deus, não, queridos. E dentro dessa perspectiva, existem então 3 visões dentro dessa mesma visão. A primeira delas é que para Deus não existe nada impossível. E para que eu compreenda isso e viva isso, existe uma outra expressão bem importante, tão importante, ou que casa-se muito bem com isso. Mas antes de eu falar dela, eu gostaria de fazer uma pergunta: existe alguma coisa impossível? Tirando agora esse lado, existe alguma coisa impossível? Impossível, como palavra, lembra assim da palavra de Deus? Existe alguma coisa impossível? Dou-lhe uma. Para nós sim. Lembra de alguma expressão bíblica onde Deus fala que existe algo impossível? Não entendi. O ímpio entrar no reino dos céus, rico entrar no reino dos céus. Se não fosse pelo Senhor, para Ele todas as coisas são possíveis. Mas o que eu quero está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. O que é impossível? Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora? Se não existe nada impossível, como é que existe agora alguma coisa impossível? A primeira questão que nós precisamos compreender, queridos, é que quem define o que é possível ou o que é impossível é Deus. Os limites estão na mão de... É Ele que determina até aqui vai e até aqui não vai. Mas é impossível para Ele? Não. Mas então por que existe esta expressão dizendo que aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus? Então veja que a possibilidade não está do lado de Deus, está do lado do humano. O humano tornou agora alguma coisa impossível para Deus. Por quê? Porque é para Deus que não é nada impossível. E se para Deus não é nada impossível, nós precisamos entender o que algumas vezes nós encontramos nas expressões bíblicas, que aquele que crê, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Essa é a diferença. Crê em quem? Crê no quê? Crer em Deus. Então é a nossa fé nele que torna as coisas possíveis, aleluia! É a nossa fé nele. Não é uma fé à toa, não é uma fé sem endereço, não é uma fé dizendo que acredita que vai acontecer e vai acontecer porque determinou, simplesmente. Não, é uma fé embasada na palavra de Deus, que sabe a promessa da palavra de Deus, que pede segundo a vontade de Deus e que ora buscando a vontade de Deus e que se submete à vontade do Senhor, aleluia. A esses, queridos, o endereço da vitória está cada dia mais perto diante da palavra do Senhor. Para Deus não há nada impossível. Para o homem existem coisas impossíveis, mas para o homem que está em Deus, que acredita em Deus, que confia em Deus, que coloca a sua esperança no Senhor, então todas as coisas se tornam possíveis, aleluia. Então nós estamos juntando essa miscelânea de informações
para a gente fundamentar algo que queremos pensar com vocês aqui nessa noite. Então, para Deus nada é impossível. Ao que crê nele, todas as coisas se tornam possíveis também. E aí nós resolvemos facilmente a equação das pessoas, daqueles que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que não tem como agradar a Deus? Porque há uma impossibilidade no texto. Porque você excluiu o centro, que é acreditar no Senhor. Se você não consegue acreditar sem fé, você não tem fé em Deus, como é que Deus vai tornar as coisas possíveis? Você acabou de excluir o interruptor da fé da sua vida. O que vai gerar a fé, que é o próprio Deus. A fé inclusive vem dele, ele é o que promove a fé. Então, uma vez, queridos, que eu não me aproximo de Deus pela fé, eu estou automaticamente fechando a porta para a única pessoa que pode fazer aquilo que eu preciso que seja feito. E eu estou vivendo uma vida sem fé. E essa vida sem fé está muito próximo de todos os problemas virarão impossíveis. Porque agora eu vivo pela minha força, pela minha capacidade. E a minha força e a minha capacidade é limitada, extremamente limitada. Mas na força do Senhor não há limitação. Na vontade do Senhor, do jeito que Deus caminha as coisas, não há limites para aqueles que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia! E aí nós encontramos este homem chamado Abraão, queridos. Este homem, no capítulo 12, ele é convocado, é chamado por Deus para viver uma história extraordinária com Deus. Sai da sua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele tinha 75 anos de idade quando isso aconteceu. Sua mulher era 10 anos mais nova do que ele. Então sua mulher tinha 65 anos. Os dois saem. O texto ele é muito resumido, então ele não mostra se ele chegou em casa, conversou, o que a mulher disse, quanto tempo levou a discussão, como é que foi, porque geralmente a mulher não sai assim, né? Vamos sair, larga tudo e larga os parentes e a gente vai para uma terra. Que terra? Não sei, Deus vai me mostrar a terra. Não sei para onde eu vou, mas sei que Deus falou comigo. Que Deus? Como assim falou com você? Não falou comigo? O texto não entra nesses detalhes. O texto resume dizendo: Deus falou, Abraão ouviu e Abraão foi. É isso que o texto nos dá a entender. Mas da promessa, da onde foi o chamado, até eu receber a sua promessa, tem uma trajetória. E essa trajetória leva 25 anos. 25 anos para receber a promessa. Pouco tempo, né? Animou alguém aí? Que tal você receber a promessa igual a Abraão? Agora você quer? A fé de Abraão, quantos querem aqui? A fé quem quer? Amém? Todos querem. E aí, passar pelo processo de Abraão? Acho que nem tanto, né? 25 anos, queridos. Eles tentaram gerar um filho, inclusive, porque parece que não ia acontecer. Problemas no meio da promessa. Primeiro problema, a localidade. Eles ainda não tinham um endereço fixo. Segundo problema, a idade. Era fisiológica. A idade não ajudaria muito. Já não ajudava no momento da promessa. Imagine daqui 25 anos. Terceiro problema, ela era estéril. Parece que Deus complica, né? Parece que Deus complica para depois simplificar. Mas não, deixa eu te contar uma coisa, queridos. Guarde isso no seu coração. Deus simplesmente olha para mim e para você e faz uma promessa. E sabe a preocupação que Ele está com a sua história e como está a sua história? Nenhuma. Ele não quer saber se ela é estéril. Ele disse que vai ter filho e ele vai dar um jeito e vai acontecer, porque a palavra dele é maior do que o problema que está acontecendo. Para Deus não interessa se a tua vida está direita ou se está torta. Simplesmente se Ele diz que vai fazer algo na sua vida, Ele vai te abençoar e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Ele pode abençoar a vida de um homem como Salomão, que parece que já tem tudo e Deus continua prosperando, abençoando, enriquecendo, deixando ele mais grande. Mas pode pegar uma pessoa como Abraão, ou como qualquer um outro que esteja quebrado, tudo sem jeito, sem condições, e colocar a sua mão e dizer: vai acontecer, porque eu sou Deus da sua vida. Aleluia!
Deus não depende de condições, Deus não depende do cenário favorável ou infavorável. Você ser bem sucedido ou mal sucedido, isso não atrapalha o projeto de Deus. Ele olhou para mim e para você, nos amou e vai cumprir o que Ele tem na nossa vida, a despeito das dificuldades que tenham no meio do caminho. Aleluia! Ele vai cumprir. Mas e a idade? Não interessa. Mas e a esterilidade? Não interessa. Mas e a localidade? Não interessa. Mas e o tempo? Não interessa. Não interessa porque é Deus que está prometendo. Não interessa porque é Ele que falou. Aleluia. Eu posso te fazer um convite agora? Gostaria que você pensasse agora: quais são as suas dificuldades? Qual é o seu tempo? Qual é a sua esterilidade? O que agora, para Deus gerar um milagre na sua vida, você vê como um empecilho? Deus disse que ia fazer isso na minha família, mas olha o jeito do meu marido. Como é que Deus pode fazer isso com o marido desse jeito? Como é que Ele pode fazer isso com a esposa desse jeito? Como é que pode fazer isso com o filho desse jeito? Como é que pode fazer isso com a minha saúde desse jeito? Como é que pode fazer isso com a minha vida financeira desse jeito? Como é que pode fazer isso com essa sabedoria que eu tenho? Me falta isso, me falta aquilo. Eu gostaria que você agora refletisse agora o que falta para você. Qual é o empecilho, qual é o problema que você poderia agora apresentar para Deus, dizer: como que Deus poderia fazer um milagre na minha vida? Pense aí por alguns segundos. Aleluia. Pensou? Deixou a estrada bem difícil aí? Deixou o caminho bem complicado aí? Está tudo quebrado? Mais quebrado do que para Abraão? Mais difícil do que para Abraão? Tem mais tempo do que Abraão, que você está esperando, que você está esperando? Não interessa o cenário. A pergunta de Deus aqui para mim e para você é uma só: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Mas e o meu filho? Ei, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Mas o meu... Ei, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Existe coisa mais complicada e menos complicada para Ele? Só resta uma pergunta, queridos. Então, como vai a minha fé no meio disso? Como eu estou no meio deste cenário? Então, a primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração: Deus não precisa de nada favorável para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus não precisa de nada favorável para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém ou não amém? Não interessa como está, Ele é poderoso para mudar a sua história. Não interessa como está, Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele cumpriu. Não interessa quanto tempo faz que isso ainda não aconteceu, Ele é poderoso para colocar essa agenda em dia. E Deus está caminhando na linha do tempo dEle, querido, e não no nosso. Em segundo lugar, queridos, em primeiro, Deus não precisa de nada favorável para cumprir o que prometeu. E em segundo, Deus tem um tempo para fazer o que precisa ser feito, e nada altera isso. Já ouviu falar em GPS? GPS, hoje em dia nós estamos num mundo cheio de navegadores e sistemas que nos ajudam a chegar até um lugar, né? E é incrível isso. Não sei vocês, mas eu já andei brigando com o GPS. Às vezes eu vou sair de algum lugar, ainda mais quando é longe, assim, São Paulo, tal. Ele coloca uma rota e coloca um horário. Eu falo: eu faço em menos tempo. Isso aí eu chego bem antes. Isso aí é tranquilo. Vou tirar no mínimo meia hora. Deixa eu contar uma coisa: nunca venci o GPS. Às vezes eu tiro 2 minutos e fico feliz ainda. E aí, assim, andando normalmente, eu não venço o GPS. Não sei se alguém já venceu aqui. Eu não sei qual é o algoritmo que eles usam naquilo ali, que eles devem calcular o tráfego e algumas outras coisas que estão lá na minha frente, que no final das contas eu nunca venci um GPS. Ele te dá, se não é exato, geralmente a gente dá um pouquinho mais, mas você vencer um GPS não é fácil. E eu gostaria de te dar o GPS aqui.
Mas esse GPS, essa gestão, é uma vida que tem uma gestão feita pelo Senhor. GPS, gestão pelo Senhor. Quando Deus administra, Deus na sua planilha maravilhosa, Ele já calculou todos os acidentes de percurso, todos os tráficos, tudo aquilo que ia para lá, que ia para cá. Você não pega Deus de surpresa, e nem eu, querido. Ele já sabia o que aconteceria na minha vida e na sua, antes de fazer a promessa, aleluia. É a gente que fala assim, Deus prometeu, mas eu pisei na bola ali, e agora como é que fica? Ele continua fiel. Olha para a vida de Abraão, ela é minha irmã. É tua irmã, Abraão? Deus sabia o que Abraão faria ali. Deus sabia até onde iria Abraão. E Deus sabia dos acidentes. Deus sabia de Agar. Deus sabia o que iria acontecer. Deus sabia de Ismael. Deus já havia calculado tudo isso, querido, na sua linha do tempo. Mas Ele diz no tempo determinado, porque Ele determinou um tempo, aleluia. E não adiantava Sara dizer, vamos adiantar esse negócio, vamos fazer um filho aqui, porque não vai sair de mim esse filho, vai sair da concubina. Não adianta tentar adiantar o relógio de Deus. Espera o tempo de Deus, que é muito melhor, aleluia. Espera o tempo de Deus. Você só vai piorar a coisa. Eles conseguiram piorar os 25 anos, era 25 anos de espera, foi 25 anos de espera, só que agora com um problema no meio do caminho, que agora tinha um Ismael ali, que Sara se via afrontada em ver Ismael ali, e passou poucos bocados com Ismael. E hoje em dia eles têm uma consequência tremenda, por aquilo que eles tentaram antecipar, aquilo que Deus tinha para a vida deles. Tem o tempo de Deus, queridos. Mas sabe o que é impressionante nisso, queridos? O versículo que nós lemos está a 1 ano da vitória. Ei, 1 ano para 25 anos. Que diferença faz isso? Você consegue imaginar isso? Você esperou 24 anos. Está ali já que está, né? Deus vai fazer, se Ele disse que vai fazer, não sei como é que vai fazer, mas Deus vai fazer. E aí Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, manda um anjo na sua casa e fala, daqui 1 ano o Senhor vai te visitar. Agora tem data. Agora Deus mostrou quando que vai acontecer o milagre. Sabe o que eu e você faríamos? Eu não sei o que eu e você faríamos. Nós vamos aprender com o episódio. Abraão recebeu, e Sara fez o quê? Riu. Em outras palavras, desacreditou. Em outras palavras, ela olhou e falou, poderia eu, sendo velha, dar à luz, ainda ter prazer, ainda acontecer isso? Eu poderia, algo assim? Deixa eu te contar uma coisa, queridos. Não adianta nem anjo às vezes chegar dentro da nossa casa. A gente tem que tomar muito cuidado. Olha o que é, o tempo vai gerando em nós. Pode vir o anjo, e nesse episódio ali é o anjo do Senhor, é uma teofania, ali nós estamos falando do próprio Jesus se materializando e aparecendo em alguns momentos da história. Esse é um dos momentos. Nem o próprio Deus dentro da casa, falando olho no olho, dando o tempo final da prova, quando a pessoa está desmotivada, ela está sem fé, o que resta para ela é rir, desacreditar, ver a impossibilidade e não acreditar naquele que está prometendo. E quem está prometendo? O Deus que pode todas as coisas, aleluia. Falamos sobre isso há 2 semanas atrás, né, quando falamos sobre Marta, né? Se creres, eu creio. Eu creio lá, né? Eu creio depois, na ressurreição do último dia. A gente crê, queridos, mas a gente crê do nosso jeito, e não é do nosso jeito que Deus quer que a gente creia. A palavra nos convida a confiar inteiramente, de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma no Senhor. É 100%. E 100% quando as coisas estão bem, geralmente é mais fácil. Não é sempre que acontece, mas geralmente é mais fácil. O problema é quando o problema vem, é quando a luta vem, é quando a dificuldade vem. É aí que a gente olha assim, mas poderia acontecer isso ainda? Do jeito que tudo aconteceu. Olha como está a minha casa, olha como as coisas estão aqui nessa empresa, olha como está a empresa, olha como está a minha conta, olha como... E a gente mostra para Deus a impossibilidade, a gente entra nessa insanidade da vida espiritual. A gente canta,
uma coisa e acaba na hora vivendo outra coisa. E Sara agora é desafiada, mas de uma forma muito mais gloriosa. O próprio Deus dentro da casa dela, avisando: chegou o tempo, é daqui a 1 ano. Você já aguentou 24 anos? Chegou o tempo agora. E aí, o que ele encontra? Uma Sara já sem fé, uma Sara que já não acreditava mais, uma Sara que achava que Deus poderia fazer todas as coisas em qualquer um outro, mas nela, ela já não tinha mais idade para aquilo, a não ser que ele gerasse de outra maneira. E Sara é a mesma que tentou dar uma ajuda para Deus. Ela crê em Deus, ela acredita que Deus vai fazer na vida de Abraão, na família, vai fazer na família, mas parece que Deus precisa de uma ajuda. Na minha compreensão, parece que Deus está trabalhando os dois na perspectiva da fé, mas principalmente Sara, para que Sara aprenda a crer em Deus, como é que nós temos que crer em Deus, que não precisa de nenhum fator favorável, nenhum cenário favorável, não precisa de ajuda, é simplesmente acreditar que Ele vai fazer, que Ele é poderoso para fazer, e Ele faz, o tempo todo, querido. Quando eu penso nessa palavra que nós falamos no começo, do extraordinário, existiria alguma dificuldade extraordinariamente difícil para o Senhor? Eu penso que nem a palavra extraordinário, às vezes, é uma coisa de compreensão de Deus, porque Deus está num nível de extraordinário, né? Como que a gente poderia deixá-lo maravilhado, deixá-lo assim, olhando para nós, nossa, que coisa extraordinária essa, hein? Todas as nossas obras, por mais magníficas que sejam, não chegam perto das obras do Senhor. Deus está em outro patamar de maravilha, ao ponto inclusive de, numa revelação de Paulo, ele dizer que aquilo que não subiu à mente, ao coração humano, é o que Deus tem preparado. Essa mente maravilhosa que a gente consegue construir tantas coisas magníficas, não compreende ou não alcança ainda a mente de Deus. E aí, queridos, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê o ser humano maravilhando a Deus, ou deixando Deus feliz, quando em algumas oportunidades o ser humano se manifesta com fé, e Deus olha e diz: eu nunca vi tanta fé como essa. Eu nunca vi alguém agindo dessa maneira. E é isso que pode simplesmente fazer toda a diferença em uma reunião, em um momento, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no seu carro, no meio da rua, onde você estiver, mas que de repente alguma coisa se liga entre você e o céu, meu amigo, e algo extraordinário acontece, como se Deus dizendo: olha lá, acionou a fé, agora é hora de agir e de operar, receba, aleluia. E não tem método, é fé, não tem como dizer como faz isso, é só viver essa palavra e buscá-la, viver o máximo possível, com toda a nossa força, principalmente nas adversidades, porque quando elas vêm, queridos, a gente só enxerga muito bem o que Abraão e Sara viam. Tenho muita idade, sou estéril, já passou muito tempo, não tenho condições. E esse é eu e você. Quando a gente vai orar, a gente fala: Senhor, eu não tenho como, eu não tenho sabedoria, eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém que me ajuda, eu já perdi isso, eu já perdi aquilo, não tem como fazer. E a gente faz uma lista que vai longe das impossibilidades. E a gente precisava ter uma visão muito melhor de uma só questão que altera toda essa lista. É uma só questão: para Deus nada é impossível. E à medida que a gente viver isso e acreditar nisso, a gente vai vivendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em primeiro lugar, queridos, reforçando, Deus não precisa de nada favorável para cumprir o que prometeu. Em segundo, espere o tempo do Senhor, é muito melhor. E em terceiro, queridos, nós estamos em constante mudança. Vamos colocar de pé? E em quarto, queridos, eu gostaria, você que está na campanha, vem aqui para frente, nós estaremos orando agora. Você que precisa de um milagre, você que precisa de algo que é tão difícil para você, vem aqui para frente, mas venha crendo. Não venha como veio das outras vezes,
venha acionando a fé em outro patamar, crendo de outra maneira, crendo diferente, crendo mais do que você já veio das outras vezes. Em quarto lugar, queridos, eu gostaria de reforçar uma coisa para vocês. Foi maravilhoso imaginar e ver Abraão. Me dá um pouquinho de retorno aqui, por gentileza, querido. Dá um pouquinho de retorno. Foi maravilhoso ver Abraão passar os seus 25 anos nos altos e baixos, mas muito mais nos altos, né? Muito mais crendo, mas indo até o fim com fé, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Abraão é um exemplo vivo e clássico disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem uma coisa que é maior em Abraão: 25 anos esperando a promessa. E aí Abraão está na hora de uma revelação profunda, uma revelação tão maior que vem logo a seguir. Ele está agora com a sua promessa na mão, o filho que mais ama. E agora chega aquele que ele ama e diz: me dá o seu filho, o seu único filho. Se ele parasse só aqui, a gente já coçaria a cabeça, né? Dar o filho, eu dou. O que vai ser? Vai ser ministro na tua casa, Senhor? Levar na igreja, deixar lá ele? Vai doer, né? Mas eu visito ele de vez em quando. Aí Deus coloca um tom a mais e diz: você vai me oferecer ele em sacrifício no monte. 3 dias de caminhada. São 48, 62 horas, é isso? 72 horas. 72 horas caminhando e levando o seu filho para ser sacrificado. Vocês imaginam isso? Quem iria sacrificar? Ele mesmo. Da maneira que ele teria que construir um altar. Cada passo deste sacrifício, queridos, para Abraão é como se fosse uma punhalada, como se fosse algo que estivesse alfinetando ele, provocando a fé dele. Você me ama, Abraão? O que você ama mais? A promessa ou o Deus da promessa? A promessa ou o Deus da promessa? E se Deus te pedir a promessa? E se Deus te pedir aquilo que Ele te deu? A gente entra em parafuso. Abraão recebe o desafio, mas Abraão tem uma certeza no coração. Ele vive com algo maior no coração dele. Maior é aquele que promete do que a promessa, aleluia. É isso que materializa, porque para Deus que não existe impossível. O escritor aos Hebreus ainda diz que o que poderia estar passando na cabeça de Abraão é que Deus é poderoso para trazer aquela criança à existência novamente. Mas se Deus pediu, Ele estava disposto a dar. Isso é fé, queridos, em uma dimensão que eu não sei se eu cumpriria. Deus escolheu o seu Abraão, né? Também não posso dizer que não, porque também se eu ouço Deus como Abraão ouvia também, pode ser que mude tudo, não sei. Mas eu sei de uma coisa, queridos, que Abraão demonstra a sua vida com Deus através da sua renúncia plena e total. Não havia nada entre ele e Deus. E ele vai a cada segundo para levar o seu Isaac. Ele levanta aquele tutelo. E quando ele levanta aquele tutelo, ele não levanta para brincar aquele tutelo. Ele não levanta para fazer um teatro com aquele tutelo, porque ele levanta para fazer o que Deus mandou, ao ponto de Deus gritar e dizer: Abraão, não te faças isso mais não, porque agora eu sei que me amas, que temes ao Senhor mais do que isso, aleluia. Feche teus olhos, querido. Deus não precisa de um cenário favorável. O tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. E maior é a fonte das promessas do que as promessas. Amém ou não amém? Maior é Ele na sua vida. Você pode dizer isso para Ele? Com promessa ou sem promessa, eu não te largo. Com promessa ou não promessa, com as coisas cumpridas ou não cumpridas, o Senhor é tudo para mim. Você pode dizer isso para Ele agora?
Você pode dizer: Senhor, eu sei que eu preciso de muitas coisas, mas indiferente do que eu preciso, eu tenho muito mais, Pai. Eu tenho quem? Eu tenho o Senhor. E eu sei que para o Senhor não existe nada impossível. Se o Senhor quiser agora entrar com a sua mão e operar e fazer um milagre, o Senhor pode, porque o Senhor tem todo o poder. O poder está em tuas mãos. Então eu quero que você agora apresente não o teu problema para Deus. Você não vai apresentar o teu problema para Deus agora. Eu quero que agora você apresente o teu Deus ao teu problema. Mostra para o teu problema que você tem um Deus poderoso. Fale agora para o teu problema: eu tenho um Deus que cuida da minha casa, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que regenera, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma coração, um Deus que cura enfermidades, um Deus que muda o cativeiro, um Deus que dá provisão, um Deus que gera milagres, um Deus que monta uma mesa farta em meio ao deserto. Eu tenho um Deus, aleluia. Conte para você e para o seu coração quem é o teu Deus. Conte para você, para o seu coração e para o seu problema, quem é o teu Deus. Foi Ele que fez o céu e a terra. É Ele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. É Ele que conhece cada célula do teu corpo. É Ele que conhece o teu coração. Ele te conhece nos lugares onde só você e Ele se encontram. Aleluia. A te adorar pelo que é. Ele vem, o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Os obreiros, se a doença vier, por gentileza, os obreiros aqui na frente. Os obreiros, é aqui na frente, por gentileza, os obreiros. Ele é Deus. Se tudo der certo, já pegaram óleo? Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. À medida que vocês encostarem e abençoarem eles, vocês dirão só uma palavra, tá? Para Deus não há impossível. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Só isso. Para Deus não há impossível. Receba o seu milagre em nome de Jesus. E enquanto isso, você não vai pedir por milagre nenhum. Você vai apresentar o seu Deus, as suas necessidades, os seus problemas, as suas demandas agora. Apresente quem é o seu Deus. Pense no seu Deus. Pense nas maravilhas de Deus. Pense nos milagres que Ele já gerou. Olhe para a palavra. Veja o que Ele fez na palavra. Se alimente da palavra. Deixe a fé agora encher o teu coração. Pense na ressurreição de Lázaro. Pense naquele cego que foi curado. Pense naquele paralítico que andou. Pense naquele leproso que foi curado. Pensa naquele mar que se abriu. Pensa no Deus que parou o sol. E pensa no Deus que tem todo o poder. E apresenta agora. Apresenta ao teu problema o teu Deus, porque Ele é infinitamente maior. Aleluia. Aleluia. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, continua. Ele é Deus. Sempre será. Sempre foi, sempre será. Ele é Deus. Sempre foi, sempre será. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pai, neste momento, Pai, estamos aqui, Senhor, no exemplo de Abraão.
assim como tu manifestaste, Senhor, para Abraão, e lhe fez aquela pergunta: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Nós estamos aqui, Senhor, para dizer, para responder a esta pergunta pela fé. Não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor, não existe nada impossível para o Senhor. Inclusive, Pai, apresentamos agora as causas que estão aqui, para que elas saibam que maior é o Deus que habita em nós, maior é o Deus que nós servimos, maior é o Deus que cuida da nossa vida, maior é o Deus que está no centro da nossa história. E assim, Pai, nós estamos aqui para profetizar sobre cada vida, porque para Deus nada é impossível. E em nome de Jesus agora, tu entrarás com tua mão na causa do teu filho e da tua filha, respondendo segundo a tua palavra, respondendo segundo o teu tempo. E aqueles, Pai, que quem sabe, assim como apareceu para Abraão, determinando e dizendo que o tempo determinado havia chegado, nós queremos acreditar que há tempos determinados que chegou hoje aqui neste lugar, Pai, chegou agora aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus abençoamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Todos foram abençoados? Amém? Nós vamos finalizar, queridos. Eu só quero saber uma coisa: temos alguém aqui que não é evangélico e quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou você está afastado dos caminhos do Senhor e quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, reconciliar hoje? Dá um sinal com a sua mão, faremos uma oração especial por você. Temos alguém para reconciliar com Jesus ou para aceitar a Jesus hoje como o único e suficiente Salvador? Você quer que Ele seja o teu Senhor, o seu Deus? Dá um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Temos? Se não temos, nós vamos fazer a oração final. Pastor Jonas. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então você ouviu a palavra hoje, então você tem que crer, e aí o milagre de Deus virá sobre a sua vida. Amém, querido? Toma posse. Você vai sair daqui hoje de cabeça erguida. Amém? Crendo assim, eu creio no milagre, eu creio que o impossível vai acontecer na minha vida. Feche seus olhos. Senhor, nós selamos essa palavra, Senhor. Nós profetizamos o milagre do Senhor, o impossível do Senhor. Nós profetizamos que as promessas do Senhor se cumprirão na vida dos teus filhos, Senhor. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor. Agora eu quero te pedir que o Senhor leve os seus filhos debaixo de bênção, debaixo de proteção do Senhor. Aqueles que vieram de carro, de moto, de ônibus, de moto, bicicleta, Senhor, que o Senhor os conduza para casa debaixo de bênção e de proteção, Senhor. Que o Senhor os abençoe, Senhor. Porque se o Senhor nos abençoar, o inferno pode se levantar contra nós, que vai cair por terra. Aquilo que se levantar vai cair por terra, porque a bênção do Senhor está sobre nós, a promessa do Senhor está sobre nós, Senhor. E nessa noite nós tomamos posse da bênção do Senhor sobre a nossa vida, Senhor. Abençoe os teus filhos, guarde, Senhor. Levante o teu rosto sobre cada um. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, levante o teu rosto sobre cada pessoa que está aqui. Que o brilho do Senhor, que o brilho do Senhor esteja sobre cada um, Senhor. Onde há o brilho do Senhor, toda a escuridão, todas as trevas, tudo aquilo que nos prende, tem que nos liberar, tem que bater em retirada em nome de Jesus. E nos dê, Senhor, a tua paz. Onde chegarmos, onde pisarmos os nossos pés, haverá paz, por causa da presença do Senhor na nossa vida. Senhor, leva os seus filhos agora debaixo de bênção e proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe. Vá debaixo da graça e da bênção do Senhor, em nome de Jesus.